Agora começou a gravar. A câmera não está aparecendo. Não tá, né? Mas eu acho que agora começou a aparecer. Ou não. Aparecendo. Tá Não, aparecendo? Ah, tá. Então, pessoal, eu só Agora liguei a começou. câmera mesmo para apresentar. Tô me vendo ali, ó. De boas. Eu só liguei a câmera mesmo para me apresentar, né? Porque vocês não me conhecem ainda. Meu nome é Daniele. Eu sou professora da área de informática dos cursos de ADS, do superior, e também da área de engenharia elétrica. E aí, como eu estou fazendo a licenciatura, eu tive que fazer essa aula extra aqui para o professor Cícero. Poderia ser para qualquer professor, na verdade, poderia ser para um professor de física e tudo mais, só que eu achei mais tranquilo fazer para um professor da área de informática, porque é justamente a minha área, né? Senão eu teria que dar uma aula de física, entre outras coisas. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco com é, sistemas de computadores. E aí, eu vou desligar minha câmera, porque também fica muito pesado o processamento. E aí, vocês podem, se vocês quiserem, acessar o material que está no Google Classroom. Eu deixei lá um tópico chamado aula extra, e aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre ele. Então, tá bem organizadinho. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Vocês podem falar, não precisa ficar tímido, eu sei que sim. vocês já estão Sim. com o professor Cícero, mas vocês podem falar comigo de boa também. Eu acho que eu vou subir essa aula. Na verdade, eu já subi um roteiro, mas acho que vai ser melhor subir o slide. Ou deixa eu usar no meu É, a próprio. senhora tá compartilhando tela? Porque eu não tô vendo, não. Agora não. Vou começar em breve. Uma janela. É porque a hora dá muito rápido. Nossa, muito rápido passa o tempo. Vocês não têm noção. De qualquer forma, pessoal, eu vou subir isso para o Google Classroom. Então, ó, vocês já podem ir entrando aí, material. Eu vou subir ele mesmo, que eu acho mais fácil. Depois eu adiciono mais bonitinho. Porque, embora tenha um fichamento aí, mas eu acho que como ele está em duas colunas, não vai ficar muito legal, sabe? E aqui, como a taxa de upload é bem rápida, então, rapidinho já postei para vocês. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Tá, o item chama slide, eu coloquei até em letra minúscula, não ficou muito bonitinho, mas espero que dê aí para entender. Em breve vai compartilhar a tela, então não precisem ficar ansiosos, porque ele vai demorar um pouquinho mesmo para carregar. Tá demorando tá um pouquinho demais.
A internet aqui ela é boa para upload, mas muito ruim para download. E o que que acontece? Agora eu acho que deu certo, eu consegui carregar o slide. Agora eu vou apresentar a tela. Bom, pessoal, vocês já devem estar vendo a tela, não sei, se sim, falem que sim, se não, falem que não. Sim, tá boa pra ver a Sim, tela. sim. Ficar à vontade. Agora tá. Tá bom. Então, meninos, é assim, a gente vai falando e eu não estou mais vendo vocês, tá? Eu não estou conseguindo ver vocês e o slide. Então, vocês podem ir conversando comigo durante a aula, não precisa esperar, porque eu não vou ver a mãozinha de vocês levantada, então vocês vão ter que abrir o microfone. Se tiver com problema de áudio, vai falar assim, Daniela, está com problema de áudio, aí vocês podem falar de boa também, tá? Então, não precisa ficar ansiosos e tudo mais, pode conversar comigo de boa durante a aula. Bom, então a aula de hoje vai ser sobre sistema computacional. Algum de vocês tem ideia o que é um sistema computacional, como que ele é dividido, quais são os componentes principais? Ou não, ninguém nunca Professora, o João Paulo ouviu tá falando que falar ele tá sobre sem microfone. nada disso? Oi. O João Paulo tá falando que tá sem microfone. Ah, tá, mas então ele pode digitar. Tá bom. Ele pode digitar e aí eu leio daqui a pouco, é porque eu não vou ficar lendo toda hora, mas de vez em quando eu posso ler alguma coisa do chat, tá? A Isabela Alguém tem também, noção o a que é um Giovana e a sistema Isabela também. computacional? Tá sem microfone? Não, mas não tem problema. Se vocês não puderem participar, pode digitar, tá? Professora, um sistema computacional é é Oi. um hardware e software que trabalham em conjunto. Muito bem. Exatamente. Muito por aí mesmo. Então você está de parabéns. Isso mesmo. Então a gente vai ver até mais detalhado do que isso, mas é bem por esse lado mesmo, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver esses itens aqui. Eu não sei se vai dar tempo de ver tudo, porque deu essa atrasadinha no começo. Bom, então o sistema computacional, ele tem o hardware e o software, como alguns dos colegas falaram. Eu não estou vendo o nomezinho de vocês, porque eu não estou vendo a tela, mas se vocês quiserem falar assim, João, e aí vocês falam a resposta, porque aí eu vou lembrar do nome, mas eu não estou conseguindo ver. Bom, o sistema computacional, ele Ok. tem 4 componentes. Os usuários, que são as pessoas que usam esse sistema, os softwares e o hardware. E no meio dessa outra parte, né, que é os softwares e o hardware, a gente tem um outro sistema, que é o sistema operacional. Então, ele faz a interface entre os sistemas aplicativos, né, os jogos, o Facebook, o Instagram, o Twitter, aplicativos como Netflix, e o hardware do computador, né? Então, é o sistema operacional que faz esse gerenciamento. Bom, o hardware ele é o conjunto das partes físicas, é tudo que a gente consegue tocar. Se a gente consegue pegar, é hardware. Se a gente não consegue pegar, é software, tá? Então, é a parte não tangível do computador são os aplicativos, né? Só que os aplicativos, eles são armazenados em mídias físicas. Então, muitas das vezes, por exemplo, você compra um CD de instalação do Windows 10, aí você vai lá e instala. Ele vem em uma mídia física, mas ele não necessariamente, ele não é físico, né? Você não consegue tocar no software. O hardware já são todas as placas, né? A gente tem aí o teclado. Alguém mais sabe algum hardware do computador que queira falar? André, Não precisa monitor? levantar a mão, só pode falar. Falei. Monitor, o que Monitor? mais? Teclado, mouse. Monitor, perfeito. Alguma coisa mais? Isso, Teclado. teclado, mouse, webcam, se alguém tem uma webcam separada. O que mais? Caixa de som. Placa, placa-mãe, caixa de som. E o que está por dentro do computador é hardware ou não? Será que não é hardware? Não, Também. não é. Não. Tipo, placa-mãe, processador,
E aí, É fica essa hardware. questão, é hardware ou não é hardware? Isso aí é errado. Eu achei que Hardware, você tava porque se a falando. gente consegue pegar, se a gente consegue pegar, né, então é hardware, exatamente. E o sistema operacional, alguém sabe nomes de sistemas operacionais que queira compartilhar com a gente? Windows, Linux, BlackBerry, Windows, Android, iOS. Android, é, exato. Mac. É o macOS, né, que é o Mac Operating System. Isso mesmo. Então, a gente tem aí uma gama de sistemas operacionais, né? Tem sistemas operacionais também para televisão, Smart TV, né? Tem sistemas operacionais para celulares, tem sistemas operacionais para computadores, então a gente tem uma gama muito grande. Tem sistemas operacionais que são gratuitos, outros são pagos, né? E a gente tem que ficar atento a isso. E os programas aplicativos, aí é todo o resto, né? Então, no meu celular aqui tem um monte, tem o Google Meet, tem o Google E-mail, tem Google Classroom, tem Candy Crush Saga, tem Pokémon Go, tem Instagram, então são todos os aplicativos. E na média, o que acontece? Na média, a gente gasta muito mais evoluindo os aplicativos do que o celular. Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas se vocês forem cuidadosos, um celular dura aí, em média, se a pessoa gostar muito de trocar, às vezes dura um ano, né? Mas geralmente um celular consegue durar aí até 3 anos. Já os aplicativos, a gente recebe todos os dias várias e várias e várias e várias atualizações. Por isso que a área de programação de computadores, ela tem uma vasta gama de empregos. Por quê? Porque a todo instante de tempo, todas as aplicações estão sendo evoluídas, né? E aí a gente tem lá a evolução tanto dos sistemas operacionais, né? Agora a gente já está no Android, eu acho que 12, evoluiu essa semana, pelo menos alguns celulares, tipo da Xiaomi, tiveram atualização essa semana para o Android 12, e a gente tem também as atualizações dos sistemas operacionais, tipo o Windows 8, que depois passou pouco tempo, foi para o 8.1, e também dos softwares, né? Por exemplo, o Firefox, que é um navegador de internet, acho que ele já está na 42ª versão. Direto eles vão atualizando, a gente tem justamente essa parte aí dos que, tirando os sistemas operacionais, né, que é aquela parte que tem a interface entre o hardware, são todos os demais aplicativos aí. Bom, e aqui agora tem uma mini foto. Vamos pegar aqui essa mini foto. Queria ficar abrindo a câmera para mostrar para vocês, mas eu vou deixar para o final da aula, porque a gente já atrasou, e no final da aula eu mostro algumas partes se der tempo. Bom, então a gente tem aqui, ó, no número 1, alguém chuta, tá meio escrito, né, não vai ser tanto uma surpresa para mim. Mas o número 1 é um monitor, então a gente tem aí um monitor, né, se for no celular, o monitor é a própria tela, né, então o celular também é considerado um dispositivo aí computacional, né. Então a gente tem hoje vários dispositivos computacionais, alguns parecem um computador mesmo, assim, no sentido do uso mais generalista, e outros eles são disfarçados de computador, só que são computadores, né? Eles não parecem um computador, só que eles, no fundo, são computadores, porque a gente vai ver que eles têm a maioria dos elementos da arquitetura de von Neumann. Por exemplo, um smartwatch, né, que é um relógio daqueles smart, é um microcomputadorzinho ali no pulso da gente, né? Mas vamos falar então de um computador daqueles mais antigos de escritório, mais tradicionais. A gente tem um monitor, né, que está aí, número 1, ó. Aí no número 9 e 10, todo mundo conhece, né, mouse e teclado. Vamos ver aqui um outro. O número 2 também é importante, ó, tem até nos notebooks, vocês devem aprender muito ainda nas matérias mais para frente, mas é a placa-mãe, ela que integra todas as outras coisas do computador que a gente vai ver o que são.
Memória, então a memória fica acoplada na placa-mãe, o processador, placa de rede, de vídeo, de som, de fax, né, quando existir, fonte de energia, tá? Então, a fonte de energia, ela fica aqui nessa caixinha, o número 6, e ela é o quê? Ela é o principal componente para recepção da entrada de energia para o computador, né? Porque esses computadores aí, desktop, esses que não são notebook, você precisa tê-los o tempo todo ligados numa fonte de energia, né? Então, essa caixinha 6 aí faz essa recepção. Leitor de CD e DVD, basicamente hoje não está mais existindo, né? Mas como eu peguei uma fotinha um pouquinho mais antiga, então eu coloquei. De disquete nem existe mais, né? Não sei se vocês já ouviram falar na vida de vocês de disquete, mas nem existe. CD também está caindo muito por uso, porque agora a gente tem pendrives, tem cartões micro SD que são muito melhores. E o número 8 é o HD, que também a gente não está usando tanto mais, a gente agora está usando computadores com SSD, tá? Que são mais rápidos do que o HD, porém são mais caros também, então tem essa desvantagenzinha. Vamos lá. Vocês entenderam? Foi meio tenso? A gente vai ver cada um separado, mas se não tiverem entendido... Deu para entender. Entendi. Beleza, então. Professora, Bom, pessoal, como eu já tinha falado com você, a gente tem a tal da placa-mãe, né? Como o nome... Oi, não, pode é falar. que. Qual que é a diferença de CD para disco rígido? Eu nunca Pode entendi. falar? Ah, tá, o CD, entendi aqui, né? O CD é um CD mesmo. Para quem tem videogame, compra muito uma mídia, né? Aquelas mídias lá que vem o jogo, né? E o disco rígido é o HD. O HD, alguém tem HD externo? O HD externo é tipo um pendrive, só que um pendrive que tem muitos e muitos gigas que são na faixa de, na verdade, é maior que gigas, na casa de tera. HD externo, então, é como se fosse um pendrive bem maior que um pendrive, só que ele armazena informações. O que está acontecendo? Peraí, eu vou ver o que está acontecendo. Peraí, só um minutinho. Mas eu não vou mostrar agora, não. Porque o Cícero está pedindo para eu mostrar agora, só que eu não vou mostrar agora, porque senão vai dar muito pepino na nossa aula. Aí no final eu mostro o que é um HD, mas eu vou explicar, porque está no conteúdo do que é essa aula. Na verdade, um HD, ele armazena as informações do computador, e aí a gente tem ele lá. Ele é um CD também, ele é um disco, só que ele é um disco eletromecânico, né? Ele é pesadinho e ele é tipo um pendrive mesmo, e ele é bem mais lento assim. O CD também é lento, mas o CD é o CD, né? Aquele CD de música, o CD de videogame que vem o jogo. E o HD não, o HD ele é tipo um pendrive mesmo maior, mas eu vou mostrar, vai ter umas fotos aqui para frente, eu acho, e no final da aula eu tô com o HD para mostrar na câmera para vocês. Aí eu vou abrir a câmera e mostrar. Tá bom? Mas gostei da sua pergunta, porque eu achei que todo mundo conhecia, então mostra que alguém não conhece e eu vou ter que mostrar de fato para vocês. Bom, agora a gente vai falar da placa-mãe. A tal da placa-mãe, como o próprio nome diz, ela é a mãe, ela abraça todos os componentes do computador, ou a maioria deles, né? Ela é aquela mãezona de braços abertos. Então, lá dentro você vai ter a unidade central de processamento, memória, BIOS, e ela também é responsável por controlar muitos periféricos, por exemplo, a placa de vídeo, a placa de som, placa de rede, tá? Então, a gente vai ter muitos periféricos que ela controla. Então, ela tem esse desenhozinho. Placa-mãe eu não tenho aqui em casa, tá? Então,
Vocês vão ter que esperar aí, deixa eu ver quantos semestres. Pelo menos mais 2 semestres para vocês estudarem isso na disciplina de. Acho que tem uma disciplina que vocês devem chamar aí de manutenção de hardware. Aí o professor vai abrir tudo com vocês e mostrar. Mas agora a gente vai falar de um cara muito importante para a história da computação, que é um tal de von Neumann. Ele é um matemático aí que ele trabalhou com autômatos celulares, com inteligência artificial, ele criava jogos matemáticos e publicava tudo isso em computador para as pessoas descobrirem. Então ele era um grande entusiasta da computação. E aí a gente vai ver que o von Neumann, que era esse brilhante cientista, ele pensou o computador com quatro componentes principais. E uma das coisas que eu queria falar com vocês desse cientista é que ele basicamente pensou o computador parecido com o ser humano, né? Então, por exemplo, quando a gente vai e escuta uma música, por exemplo, Beethoven, a gente ouve, né? Então, esse som ele vai entrar pelo nosso ouvido, então por isso que a gente tem aqui embaixo os dispositivos de entrada, a gente vai buscar essa informação na nossa memória, buscando a informação que a gente já conhece naquela música de Beethoven, a gente processa isso no nosso cérebro, né? Processa, isso daqui é uma música de Beethoven, olha que lindo, maravilhoso. E aí a gente fez esse processamento incrível, a gente pode comentar com um amigo da gente, olha, isso daqui é uma música de Beethoven, olha que maravilha desta esplendorosa música clássica, né? Então a gente pode falar desse jeito. E o computador, ele é muito parecido. Por quê? Vamos ver. Porque ele tem uma memória, uma unidade central de processamento, a entrada e a saída. Ele pode ter mais do que uma entrada, mais do que uma saída, tá? Pode ter várias memórias, que é o caso, a gente tem várias memórias. A gente pode ter um computador que é um cluster, né, que tem vários processadores também. Então, a gente vai tendo aí esses computadores cada vez mais potentes quando a gente vai unindo aí vários processadores e põe muita memória, entre outras coisas. Bom, a CPU está dando para ver que ela é mais emblemática, né, no sentido que ela não tem só a CPU ela tem, além de ter a unidade lógico-aritmética, ela também tem uma unidade controladora e também tem os registradores, que a gente chama aí de acumuladores. E agora, a gente vai ver cada um desses pedacinhos separadamente, porque é muito, muito importante que vocês saibam disso. Bom, então a primeira coisa, só para exemplificar aqui agora com um exemplo mais matemático, digamos assim. Primeira coisa da arquitetura de von Neumann é que a gente tem, por exemplo, como se fosse uma calculadorazinha. Primeira coisa, vocês clicam na calculadora, né, lá do computador, todo mundo tem essa calculadora lá no Windows 10, ó. Calculadorazinha básica. E é um dos programinhas mais simples, né, que a gente tem dentro do computador, que é a calculadora, o bloquinho de notas, esses aí são básicos, básicos, básicos. E aí a gente já tem programas mais complexos, por exemplo, para quem, sei lá, AutoCAD é um programinha mais complexo, o The Sims, para quem gosta, é um joguinho e ele é mais pesado. Então, a gente tem programas bem leves, bem simples, tanto para fazer, para quem desenvolveu, né, para o cara que está por trás disso, o engenheiro de software que está por trás disso, ou o cientista da computação, ou analista de sistemas, quanto para o computador carregar, né? Então, a complexidade, tanto em tamanho quanto em tempo que ele vai levar para executar, também está atrelada aí desse tamanho, essa facilidade, né? Tem programas que abrem em segundos e tem programas que levam, 1 minuto para serem abertos. Mas a primeira coisinha que a gente tem que saber, que os dados e os programas, eles são carregados para a memória principal para sua execução. Então, tudo vai lá para a memória principal. Depois, a gente tem uma tal de unidade central de processamento, CPU.
tá? Não pode confundir com PC, né? Muitas pessoas confundem com PC. Não, PC é o Personal Computer. O CPU é a Unidade Central de Processamento. Como fica em inglês, é Central Processing Unit, tá? Então, por isso que a gente usa CPU, porque a gente deriva esse CPU aí do inglês. Mas aí a CPU, ela é que a processa, então ela que vai executar as instruções, né? Um vai guardar, a memória guarda, né? Então, quando você quer memorizar coisa lá para sua prova, né? Suponha que você tivesse que memorizar algo para a prova, então você ia memorizar e guardar essa informação na memória. Agora, a CPU é quando você chega na hora da prova com tudo armazenado na sua cabeça, aí você tem que ir lá e fazer, né? Pôr aquilo em prática. Então, a CPU basicamente é isso, né? Ela vai fazer esse processamento aí. Bom, então as instruções dos programas e os dados são transmitidos da memória para a CPU, exatamente isso, né? A gente chega lá na escola, tá com tudo na cabeça, quando a gente chega, a gente vai lá e põe tudo no papel, né? E a gente processa também, porque tem coisa que a gente, mas tudo que a gente decorou, né? Tem alguma coisa para a gente pensar a mais. Então a gente vai processar esse a mais, e aí a gente, então, vai escrever isso aonde? No papel. E a calculadora, ela não tem um papel para ela escrever, ela vai escrever lá na tela, né, no display de 7 segmentos. E aí depois, dependendo do que acontecer, pode ser que algo tenha que ser novamente transferido para a memória, né? Suponha que no final da prova você queira comentar as respostas com seus amigos. Aí vocês vão falar, um deu qual? O outro, o meu deu C, né? Porque vocês armazenaram isso de novo na memória. Tá beleza ou não tá beleza? Vocês podem me falar aí pelo áudio. Tá dando para entender? Pra mim tá de boa até agora. De boa também. Beleza. Pessoal, aí então, agora eu vou falar só da CPU, Unidade Central de Processamento. Aí, no Brasil, a gente deveria escrever UCP, mas eu quase nunca vejo escrito CP, tá? Eu vejo mais escrito CPU, que é o Central Processing Unit, tá? Essa daí é a principal parte do hardware do computador. A gente tem vários processadores hoje em dia, tá, pessoal? Alguém pode me dar um exemplo de um processador muito famoso de hoje em dia? Enquanto Core isso, 9. saí do negócio aqui. Peraí. Core 9, exatamente. Eu vou deixar aqui, porque eu também gosto muito de entrar nesse site aqui, que na verdade eu participo de um grupo de WhatsApp que vende computador. Core 9 é um dos mais potentes processadores da atualidade, mas a gente tem vários outros tipos de processadores. Por exemplo, esse daqui, ó, esse computadorzinho que está aqui, ó, Acer Aspire 3, tananã, tananã. Qual que é o processador dele? O processador dele é um Intel Core i3, tá? Então, aqueles Core i3, i5, i7, agora tem um tal de i9, que é bem mais caro. Eles são computadores aí que são vendidos assim muito. Mas não tem só da marca Intel, pessoal. Tem de outras marcas. Vamos ver aqui uma outra marca, se a gente acha aqui para ser vendido. Esse aqui, pessoal, alguém quer me falar qual que é esse processador? Vamos ver se alguém É da descobre. Intel? Intel, de qual tipo? i3, i5? Core i3. i3, exato. Qual é a geração, pessoal? 10ª. 10ª geração. Deixa eu virar minha tela. 10ª geração. Tem computador de 8ª geração que é i3. Geralmente, um i3 de 8ª geração, dependendo, é mais fraco sim do que um de 10ª. Então, quando vocês forem comprar, tem que ficar espertões com isso também, tá? Vamos ver esse daqui. Qual que é essa marca de computador e o tipo?
Notebook da LG, o processador é da Intel. Vamos ver se vocês descobrem. Esse está mais difícil. Intel, perfeito. E o tipo dele? É Celeron. Certo? É um Celeron, né? A gente quase não vê Celeron, mas olha só, ele dá uma diferença boazinha com os Intel, os Intels, ó. Intel i3 geralmente é mais caro, ó. Esse é 2899, esse é 2339. Então, opa, desculpa, gente. Ele dá uma diferencinha até boa de preço, porque o Celeron tende a ser, dependendo, porque a gente não está lendo todas as configurações, mas ele é um pouco pior do que os i3. Vamos ver se a gente acha uma outra marca aqui. Esse daqui é qual, pessoal? Ó, Core i7 da i7 Intel também, de da 10ª 10ª geração, geração. né? Então, beleza. Vamos ver se tem. Nossa, mas só tá tendo Intel aqui hoje só. Hoje eles mandaram só trem da Intel aqui. Aí, ó, AMD. Ah, a gente achou um outro aqui. Vamos ver se vocês descobrem. Qual é a marca e o tipo desse processador? Ryzen A AMD é uma 5 outra marca. A Intel da é uma terceira marca, a AMD é Marca outra. da E o tipo AMD. dele? Ryzen 5. Isso, marca AMD. Qual que é a geração desse processador? terceira geração. Terceira. Terceira geração. Então, assim, como é uma outra marca, né, eles vão evoluindo lá de acordo com a deles. Como a Intel produz esses i3 há mais tempo, eles já têm até a 11ª geração, que foi lançada agora, em 2021. Mas aí você vai ter também computadores mais da Ryzen também que vão evoluindo. Só que a Ryzen, eu acho que ela é mais nova, então ela está só na terceira geração, tá? E a AMD é uma marca antiga, mas talvez esses Ryzens dela são mais novos e por isso que está só na terceira geração. Vou voltar aqui para o nosso slide, para a gente continuar então. Então tá aí de boinha. Então, ó, a gente tem até a figurita aí, olha só essa figurita que eu coloquei. Tem aí os AMDs e os Intel embaixo, né? Eu deixei vários tipos, i7, enfim, deixei um Celeron aí embaixo também, o Core 2, né? E deixei uns AMD. Só que esses processadores que eu deixei da AMD são mais antigos, então não tem nenhum Ryzen, não. Bom, então, o processador é uma das principais partes do computador, né? Porque ela que vai processar todas as informações aí. Ela faz os cálculos, faz a execução de tarefas, faz o processamento de dados. E também a gente tem que olhar a velocidade, né? Então, por exemplo, um Celeron, ele é pior do que um Core i7, né? E aí um i9, geralmente, ele vai ser melhor do que um i7. Um i9 também vai ser melhor do que um i5, do que um i3, né? Porque eles são mais rápidos. Bom, só que aí, vamos retomar um negócio importante. Lembra que a CPU, ou Unidade Central de Processamento, ela é essa parte azul. E dentro dela a gente tem 3 coisas muito importantes. A unidade de controle, a unidade lógico-aritmética, que a gente chama de ULA, e o acumulador. Então, essas 3 partes são muito, 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 muito importantes. E aí a gente vai ver cada uma delas e para que cada uma delas serve. Vamos para a primeira, unidade de controle. É a parte que vai coordenar o computador. O que significa isso? Suponha que tenha várias coisas lá para serem executadas. Tem o Spotify tocando, tem um negócio lá que você está mexendo, tem um negócio que está em background, né? Então, você deixou lá um monte de aplicativo aberto, umas 20 abas da Firefox aberta com coisa de internet. E aí, o que o computador vai fazer primeiro, vai executar primeiro? Qual que é o dado que ele vai trazer primeiro para a memória, vai levar, o que ele deve armazenar, o que ele não deve? Então, quem faz isso é o processador, mas é mais específico. Ele faz isso por uma unidade chamada unidade de controle, tá? Bom, ele analisa e interpreta as instruções, ordena a ordem, ordena a parte funcional que executa a tarefa. Então, ele vai fazer essa coordenação mesmo aí do
computador. E a ULA, o próprio nome já diz, unidade lógica aritmética, é que vai fazer as contas. Então, enquanto um coordena o que vai ser feito primeiro, segundo, o outro ele vai de fato fazer a tarefa de cálculo aí do computador, né? Porque o computador ele é cheio de cálculo, né? Ele vai ter números binários aí sendo processados durante o tempo todo, né? Então, a ULA é que vai fazer todos os cálculos aí do computador. Operações lógicas, né, cálculos mesmo, comparação, né, para ver, maior, menor, maior ou igual, diferente, movimentação de dados da memória, faz tomadas de decisões também, né, do tipo se isso, então aquilo, e trabalha sob o comando da unidade de controle, né, então a unidade de controle controla e a ULA obedece. Já os acumuladores, ó, é um negocinho que tá, opa, deixa eu voltar que tá aqui embaixo. O acumulador, olha só, ele está dentro da CPU também, e o que acontece com esse tal de acumulador? Ele é um conjunto de memórias bem pequenas, bem rápidas e bem caras, que ajudam o processador a ficar toda hora requisitando dados na memória principal. Tá? Então, toda vez que eu quero uma coisa que já foi feita, que está ali, que não precisa ficar toda hora lá na memória principal, ele já vai ali e deixa mais perto, né? É igual a gente, né? A gente também faz coisas assim, por exemplo, caneta azul e vermelha, quando a gente estava estudando presencial, né? A gente deixa sempre perto, porque são as canetas que a gente mais usa. Aquelas coloridas, aqueles negocinhos mais firuliro-liro, a gente já deixa aí para uma parte mais longe, né? Lápis, borracha também a gente deixa mais perto, e coisas mais supérfluas a gente deixa para mais longe, tá? Então, essa é a ideia também dos acumuladores. É uma memóriazinha rápida, é aquela coisa que a gente precisa toda hora, então tem que ficar mais perto do processador. Tá beleza, pessoal? Beleza. Pessoal? Ai, que bom. Maravilhoso vocês. Agora a gente vai falar da memória. Todo mundo já deve ter visto um pentezinho de memória, né? Desse daí que eu coloquei, ó. Memóriazinha. Sim, sim. Para quem tem notebook, computador. Sim. Oi? Todo mundo já viu? Beleza. Já. Maravilhoso. Vocês estão aí? Então. Gente, então é o seguinte. Memória é um dispositivo responsável pelo armazenamento de programas e dados para processamento. E aí, tem um monte de jeito da gente categorizar essa memória. Primária, secundária, cache, ou por tipo de acesso, registrador, RAM, ROM, armazenamento, tá? Memória RAM, ela é uma das mais aí importantes do computador, né? Vocês vão até aprender que quando o computador ele está com erro de memória RAM, pelo menos os mais antigos, eles faziam um barulhinho do tipo X, né? Eles faziam um barulhinho de um jeito específico. Quando era problema no HD, faziam outro tipo de barulhinho. Então, tem alguns bips de computador que, quando alguns tipos de memória ou itens estão com erro, eles dão um sintominha específico. Bom, a memória RAM. Então, vamos falar de uma das principais memórias, né? E que a gente usa, inclusive, para comprar o computador. Ela tem um acesso muito rápido e ela é uma memória volátil. Ou seja, se tinha coisa dentro da memória RAM, quando você desliga o computador, por exemplo, programas seus que estavam abertos e você não fechou e não salvou, você perde. Por quê? Porque ela é uma memória energizada. O que é isso? É uma memória que precisa estar ligada para não perder os dados. Tá? Ela é uma memória, então, que precisa de energia para que os dados não se percam. O acesso é aleatório, tá? Pode ser lido e gravado em qualquer posição de memória, a qualquer momento, não precisa seguir uma trilhazinha, como se fosse... Alguém já viu vitrola, tipo, que ia lendo assim o disco bem certinho, porque tinha um cabeçote? É um negócio vintage que muita gente tem de colecionador, assim. Mas vitrola, agora está muito na moda, né, sebo de disco, de vinil também, porque tinha que ficar lendo com cabeçote de leitura bem
bem na trilha certinha, na sequência. Essa memória aqui, ela não é desse jeito. Você pode guardar em qualquer porção, porque ela tem um acesso aleatório. Atualmente não, nada. Isso aqui está super ultrapassado. Mas eu coloquei aqui 2 GB de memória, 4 GB. Voltar aqui. Vamos pegar esse computador aqui. Quanto que ele tem de memória RAM? 8. 8. 8 GB de memória RAM, perfeito. Esse daqui, 4. 4 GB. 4. E qual que é o processador? Vamos ver se vocês ainda conseguem lembrar. Pentium, ele é da marca Intel. Qual que é o processador e o Sim. tipo? Marca e tipo. Isso, perfeito. Pentium Computador super baratinho. Não deve ser um 3700. computador muito bom, porque ele tá barato até quanto? Isso, perfeito. Baratinho em comparação a esse daqui, ó, que é um computador com 8 GB, né? E ele é um AMD Ryzen aí, que ele é bem parecido com mais ou menos aí um Core i5. Então, basicamente, ó, o outro é a metade do preço, né? Ó, bem baratinho, esse daqui mais caro. Vamos ver um outro aqui, vamos ver se tem algum maiorzinho de memória. Não, esse daqui é 8 GB, certo? Vamos ver se tem algum com mais memória. E 8 GB também. Esse daqui, 4 GB. Dificilmente hoje você acha computador com 2 GB. Eu não sei se acha, viu, gente? É porque ali eu coloquei, mas tá meio antigão. Ó, vamos ver esse daqui. Esse daqui. Qual que é a memória RAM e qual que é o processador? Vamos ver se vocês estão decorando as coisas, aprendendo as coisas que a gente está falando. AMD. Personas? AMD. Ryzen 7, quanto de memória 12. RAM? 2. 12 GB. É um dos maiores que a gente viu até agora, né? Um dos maiores aí em termos de E um capacidade dos de mais memória caros RAM. também. Então, quando vocês forem olhar, não adianta olhar um processador muito rápido, que aí ele não armazena nada na memória RAM, e vai ser um computador lento do mesmo jeito. Então, você compra um i7, mas com 4 GB de memória RAM, é a mesma coisa de você comprar um computador ruinzão. Por quê? Porque ele processa um monte de coisa, só que na hora de pôr na memória, ele não põe nada na memória. É igual uma pessoa que processa as coisas muito rápido. Vai lá e faz conta de cabeça. Aí chega na prova, ela não decorou, não estudou nada das matérias. Chega na prova, ela, uai, não sei fazer. Então, a mesma coisa para olhar computador. Tem que ser um computador bom, que vai sendo compatível, bom em muitas coisas. Não adianta ser um processador rápido, um i9, com 4 GB de memória RAM, que não vai adiantar nada. Então, vamos voltar aqui para o slide. Espera aí, rapidão. É porque toda vez que eu saio para mostrar os negócios para vocês, ele volta do zero. Então, é isso, pessoal. Essas memórias de 2 GB a gente nem viu, né? A gente viu aí de 4, de 8, de 12 e também tem de 16. Só que de 16 é um pouquinho mais rara e eu não vou conseguir achar ali nos anúncios para vocês, não. Mas depois eu posso mostrar. O registrador. Registrador é um outro tipo de memória, tá? Ela também está localizada na GPU, tá? Opa, desculpa, na CPU. E a gente chama de acumulador, tá? São aqueles acumuladores que eu mostrei aqui, ó, a mesma coisa. Ou você chama de acumulador ou de registrador. É um tipo de memória, né? Que a gente já tinha até falado.
Eles são utilizados para armazenar pouca informação, geralmente aí uma palavra, são muito rápidos, por isso são muito caros, e eles ficam integrados diretamente dentro da CPU. Foi o que a gente falou, né? Ele fica aqui dentro da CPU, então tá perfeita essa explicação. Agora, a gente vai para a memória ROM. A memória ROM, antigamente, aqui não sei se vai ter CD aqui não, eu posso até procurar aí no meio depois para mostrar para vocês. Um colega perguntou, né, qual que é a diferença de HD para a Dani, memória ROM. Professora, O CD-ROM é um tipo o de áudio não tá legal. memória ROM que tinha, tá? Esse tipo de memória a gente utilizava, mas também pode dar problema. Tá melhor? Pessoas? Alguém? Tá melhor. Fala. Para mim, não sei se para os alunos ficou, para vocês ficou bom, meninos? agora ficou. Melhorou um pouco. Tá. Então, beleza, pessoal. Então, esses CDs aí, né, a memória ROM, de forma geral, ela é utilizada só para leitura, né, igual eu tinha falado. Se você compra um CD lá do Luan Santana e começa a escutar no carro, você não tem como gravar uma outra coisa ali por cima, porque é um CD-ROM, né, é só para leitura, é o Read Only Memory, que é uma memória de somente leitura, traduzindo, né, Read Only Memory, traduzindo para o português, memória somente de leitura. Esses dispositivos, eles antigamente não eram alterados, hoje podem ser modificados pelo usuário. E aí, a outra coisa é que ele é só lido, e um outro exemplo aqui que a gente tem é a BIOS. Tem algumas informações aí gravadas do fabricante. Memória cache, pessoal, memória muito cara também. Ela não fica dentro da CPU, ela fica bem perto da CPU. Ela, na verdade, para ser mais específica, ela fica entre a CPU e a memória principal. E ela tem umas divisões interessantes aqui, vou mostrar para vocês. Ela é dividida em tipos assim, ó, L1, L2, L3, L4, até um LN qualquer. Quanto menor for o número, por exemplo, L1, mais perto ela está do processador. Quanto mais distante de um ela estiver, mais longe ela está do processador, tá? E ela também é muito cara, ela também tem que ter uma velocidade bem próxima do processador, não adianta nada você ter memória cache com velocidade lenta, né? Que eu já tinha falado anteriormente para vocês. Agora que chegou aí na tal aí, ó, tem uns desenhinhos aqui, ó. O colega perguntou, qual que é a diferença de CD para HD? O CD são essas duas mídiazinhas aqui de cima, ó. Esses dois aqui são CDs. Os dois são memórias secundárias, né? Só que o HD, ó, ele é um discozinho rígido assim. Ele tem vários pratos, ele tem um cabeçote de leitura, tá vendo? E ele é um sisteminha eletromecânico, né? Porque ele tem esse braço que funciona de forma mecânica, ele é pesado, ele é sensível à queda. Se você deixar o seu notebook cair, tem uma probabilidade muito grande de você quebrar o HD. Ele não pode ficar sendo aberto, porque senão estraga, perde tudo que está dentro, né? Então é muito sensível. Por isso que hoje em dia os computadores melhores eles estão vindo com SSD, tá? Aí eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem outros, né? Tem o tal do disquete que eu já tinha falado, mas hoje em dia ninguém usa isso. Os pendrives, o cartão de memória que vocês colocam no celular, na máquina fotográfica, isso tudo é memória secundária, tá? Ela é bem mais barata do que a memória principal, do que a memória cache, do que todas as memórias.
e ela não precisa de energia, né? Ela guarda dados mesmo quando você tira da energia. Por exemplo, um pendrive. Você pode pegar um pendrive, pôr ele como chaveiro da sua chave e andar com ele aí sem estar ligado na energia, que ele continua armazenando os seus dados, né? A menos que quebre, que tome uma chuva, e aí não tem jeito. Bom, uma outra coisinha que eu queria falar, então, é que os HDs, eles são mais baratos ainda do que os SSDs, né? Porque o SSD, ele é feito com memória flash, e ele não tem essas partes móveis, não é tão sensível ao tremor. Já o HD, nossa, o HD, ele é bem mais sensível, tá? E ele pode, qualquer tremor, andar numa estrada de terra e, sei lá, meio que trepidando, pode causar algum dano ou cair. Tá? Ele é bem sensível, então tem que tomar bastante cuidado com o computador com HD. Vamos voltar aqui só para a gente ver se tem algum computador aqui. Esse computador aqui que eu estou mostrando, ele é com SSD ou com HD? Persona? SSD, SSD. Qual que é a capacidade desse SSD? 512. 512 GB. Tá vendo que a memória RAM só tem 12 GB? Esse já tem 512, então ele é bem maior em capacidade. Agora vamos ver um computador com HD, se a gente tem aqui algum com HD. Agora não está quase mais vindo coisa com HD, mas ainda encontro. Vamos ver este daqui, esse SSD. Esse daqui, vamos lá. Ops. Esse daqui, quanto que é de HD? Quanto que é de armazenamento? 1 tera. 1 tera, só que ele não é SSD, ele é HD, né? Então, quando vocês forem comprar, se vocês tiverem a possibilidade, às vezes é melhor investir num computador com SSD menor, igual esse daqui, ó, que tem um SSD só de 256, e comprar um HD externo, porque o HD com os R$ 200, 250, você compra um HD externo de 1 tera. Aí roda os programas principais no SSD, que é muito mais rápido, esquenta muito menos o computador, e aí vocês compram um HDzão externo, que é bem baratinho, vocês colocam lá as coisas menos importantes nele, né? Então fica alternando aí, quando vocês precisarem de uma coisa que está no HD, vai lá e pega. Beleza, pessoal. Então, vamos voltar aqui para o slide, que a gente já está indo bem firme. Bom, agora aqui ó, tem um negócio que eu acho bem legal. É só um gráfico de uma pirâmide, mas só para a gente lembrar. Registrador. Tem alta velocidade, é caríssimo, mas tem pouquíssimo espaço de armazenamento, é muito pequeno e precisa ser energizado. Já os dispositivos secundários, de memórias secundárias, HD, SSD, lá embaixo, fica na base da pirâmide, ó, velocidade baixa, mas são bem mais baratos, tem uma capacidade alta de armazenamento, na faixa de tera, 512 GB, o tamanho é grande, é um tamanhozão mesmo, você pega assim na mão, é do tamanho de uma mão, mais ou menos, é um pouco menor, Deixe-me ver, não precisa ser energizado, né? O pendrive mesmo, você tem pendrives aí de 128 GB, que você carrega aí na palminha da mão, mas é grande, né? Se comparado à memória RAM, a memória RAM é um pouquinho maior, mas se comparado, por exemplo, à cache ou aos registradores. Bom, a cache, ela é bem parecida com o registrador, ela está quase no topo da pirâmide, ela está em laranjado, ela tem alta velocidade, ela tem um custo alto também, ela guarda pouca coisa, ela tem um tamanho pequeno e ela tem que ser energizada. A memória RAM, a velocidade é alta, o custo é mediano, capacidade de armazenamento é alta, né? Ela guarda aí na faixa de 16 GB, 12 GB, 8 GB, 4 GB. O tamanho dela é razoável e ela precisa ser energizada. Por quê? Porque é uma memória volátil. Não esqueçam dessa palavra, que essa palavra é muito importante. Entrada e saída. Esses são os mais fáceis, pessoal. Nem vou ficar aí batendo muito o martelo.
Em dispositivos de entrada, mouse, teclado, scanner, microfone, joystick, né, quando você estiver jogando no videogame, webcam, né? A própria tela hoje pode ser um dispositivo de entrada, porque você clica, geralmente as telas são touch, né, então elas recebem aí a entrada. Outra coisa, quando vocês usam a Alexa, né, vocês podem usar também o microfone para fazer uma solicitação, né, por exemplo, para a Alexa, ou para o próprio Siri, ou para aquele Google Tutor, lá, sei lá como que chama, do Google. Então, vocês falam assim, ok, Google, ligue para o contato tal. Aí ele liga, ou então para a Alexa, apague a luz, aí ela vai lá e apaga. Então, é um dispositivo de entrada. E o de saída, pessoal? Caixa de som, monitor, né? Então, por exemplo, você fala assim, Alexa, tocar música alegria. Aí ela vai lá, pega e começa a tocar. Então, ela dá a resposta à caixa de som, ela vai lá e começa a tocar. Monitor, a impressora, né, quando você vai lá e manda imprimir, uma impressora 3D também. Agora vamos falar um pouquinho dos softwares, pessoal. O que são os softwares? Os softwares, eles são formados por um conjunto de instruções que são processados pelo hardware, né, pelo processador lá, pelo conjunto de dispositivos eletrônicos do hardware. E aí eles são divididos em 3 categorias. Basicamente, os sistemas operacionais, os softwares utilitários, que são algumas ferramentas úteis do SO, desfragmentadores de disco, e os aplicativos, que são todos os aplicativos, Word, Excel, Google Docs, que vocês aprenderam esses dias, planilhas do Google, Instagram, Facebook, os jogos, qualquer coisa, né? Qualquer coisa aí que vocês usem desses programas. O sistema operacional, vamos falar dele. Lembrando que o sistema operacional, lá do inicinho do slide, vamos voltar aqui. O sistema operacional, ele faz a interface entre as aplicações e o hardware, né? Ele fica no meio. No nosso celular, no meu, por exemplo, é o Android, né? Que é o meu sistema operacional. O meu computador é o Windows 8, né? O meu outro computador é o Windows 10, então o sistema operacional que faz essa interface. Vamos voltar aqui. Beleza, não beleza, beleza. Já passei isso. Então, o SO, o que ele faz? Tem coisas, gente, que a gente não tem o poder de mandar o SO fazer. Por exemplo, vai lá e grava um programa na memória do computador. Então, vocês vão lá e baixam um programa novo, sei lá que programa. Pacote Office. Aí, não é você que vai falar assim, eu quero que ele guarde isso na porção tal da memória, dá um endereço de memória lá. Não é vocês que fazem isso, né? Quando a gente está usando, quem faz isso é o sistema operacional, ele que gerencia porção de memória exata de onde aquele programa vai ser armazenado. O máximo que você pode falar é se você quer que guarde, por exemplo, vamos pensar aqui agora num outro contexto. Você tem um cartão SSD no seu, micro SD no seu celular e a memória interna do celular. Aí você pode falar que uma aplicação vai ser guardada por exemplo, na memória interna. Só que quem vai gerenciar onde é o Android, não é você. Você vai só falar assim, ao invés de querer no cartão SD, eu quero que seja na memória, mas aí aonde nessa memória é o SO. Então, é ele que faz isso, ele gerencia esses recursos, administra os dados, aciona os dispositivos de entrada e saída, por exemplo, câmera. Se seu computador tiver um negócio de CD e DVD, ele vai lá e aciona. Ele executa os softwares, aplicativos. E aí a gente tem um monte de sistemas operacionais. Linux, né, que tem um monte de distribuição, tipo Debian, Conectiva, Mandrake, Red Hat, Kurumin, Ubuntu. Alguém já ouviu falar de alguma dessas? Quer falar alguma coisa? Sim, não? Personas? Alguém já usou Linux?
Eu uso mais o Windows. Mas já usou Linux alguém? Eu nunca, nunca, nunca. Linux não. Eu já usei, mas era de escola. Ah, tá. Na escola geralmente coloca Linux mesmo. Você tá certo. Se você também tivesse no instituto, você ia talvez ter uma matéria que usaria mais o Linux, algumas matérias. Agora, como vocês vão ficar em casa, talvez não seja dessa forma, né? Mas vamos ver. Mas aí a gente tem os Windows. O Windows, nossa, o Windows é antigão. Tem o versão 95, 98, Millennium, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, que eu nem coloquei aqui, 10, MS-DOS. E para os computadores da Apple, a gente tem o Mac Operating System, que é o macOS aí, tá? Porque os computadores da Apple, os celulares, eles desenvolvem também os sistemas operacionais deles próprios e são baseados geralmente em Linux, tá? Então, os sistemas operacionais aí da Apple são baseados em Linux, só que é uma versão aí paga. Bom, e os programas aplicativos, esses aí eu nem preciso falar. A gente tem programinhas de entretenimento, jogos, editor de texto, navegador web. Então, a gente tem Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, gerenciador de banco de dados, quando vocês estiverem aprendendo as matérias de banco de dados no segundo ano do ensino médio, MySQL, Oracle, tem jogos, Twitter, Instagram, Facebook, Candy Crush Saga, um monte de aplicativos. Esses aí são os que mais aí são desenvolvidos o tempo todo. Por quê, pessoal? Nossa, porque isso daí é o tempo todo atualizado, surgem novas aplicações, tem necessidade, né? Tem sempre um novo sisteminha, tem uns joguinhos novos, né? Tipo Among Us, que é a sensação do momento. Então tem coisa demais. O tempo todo as pessoas evoluem isso, né? Por exemplo, o Firefox mesmo é um navegador de internet que já está aí na 42ª atualização. O próprio Instagram todo dia fala, seu Instagram foi atualizado com sucesso. Eu nem pedi, mas ele vai lá e atualiza. Então, por trás dessas atualizações, não tem uma ou duas pessoas, tem várias pessoas. É uma empresa mesmo, cheia de computadores, com vários desenvolvedores, aí trabalhando o tempo todo para que isso seja de fato atualizado. Por ser muito simples, né, uma profissão complexa, então tem uma gama muito grande de profissionais, não, pouca, assim, relativamente pouca de profissionais e o tempo todo estão solicitando mais pessoas para entrarem na área, né? Principalmente na pandemia, o próprio Google Meet era uma aplicação um pouco mais simples e na pandemia eles acabaram sendo aí os pioneiros na área de educação, né? O estado de Minas Gerais todinho está usando o Google Classroom e o estado de Minas Gerais tem 853 municípios. Cada município deve ter aí na média de umas 10 escolas. Então, imagina quantas pessoas não passaram a usar essa aplicação. E por trás disso tem o quê? Os técnicos informáticos, cientistas da computação, analistas de sistemas, engenheiros de software, que estão aí por trás fazendo essas atualizações e recebendo para isso, né? E nem muitas pessoas são capacitadas, então acaba que os postos de trabalho são bem remunerados para essa área de desenvolvimento de aplicações. Mas agora a gente vai falar de uma coisa parecida também, que são as licenças de programa. Toda vez que a gente cria um e-mail, um Netflix da vida, e a gente vai lá e cria uma conta no negócio, ou vai lá e assina o Disney Plus, isso é um programa, né? As televisões também têm lá os programinhas, a gente baixa, né? Tem a Netflix na própria TV, não precisa ficar usando, mandando para o computador, então a gente pode baixar isso na própria TV. E o que acontece? Toda vez que a gente baixa um produto, cria uma conta, a gente tem lá uma licença e uns termos de uso. E todo mundo, claro, nessa turma lê todos os termos de uso, certo?
Certo. Por exemplo, tem Só que a lá maioria do povo não lê. todo mundo, né? Não, mas você lê, não lê? Passa lá 1 hora Não, tem lendo, pessoas que não tem, que não lê. Assina e bonitão, não tá nem. beleza. De computador eu leio, de celular eu já tenho preguiça. Aí, ó, o exemplo. Mas olha lá, gente, não é pra mentir, não, hein? Falar a Eu verdade. leio. Vocês Eu não leem baixo nada pelo computador, eu ou baixo leem? mais pelo Olha, celular. não lê nada e o povo falando. Leio nada. Gente, que absurdo. Não, gente, tem que ler. Um trem que rouba dado demais Professora, é aqueles programinhas assim, ó. a Como senhora vou... lê os termos? Oi, A senhora lê? eu leio claramente. Principalmente por quê? Porque tem algumas situações que não adianta muito ler, porque só tem uma opção, ou você concorda ou você não concorda, mas mesmo assim eu dou uma Exatamente. lida lá geral. Agora não tem opção, né? Se tivesse condição de tipo assim, eu vou excluir essa cláusula e essa também não me interessa, mas aí às vezes não tem como, mas você dá uma lida, né? Agora tem uns casos que aí é bizarro demais. É aqueles programinhas falsos de Facebook ou que o pessoal envia em grupo de família, que tem lá assim, como serei daqui a 50 anos? Aí pega a sua foto e envelhece. Aí põe lá você com uma cara de 50 anos mais velho. Que lá, gente, que lá é golpe. É só Cai quem você. quer. Então, Tem, assim, tem as permissões para tem, você, para eles acessar seu dado. Tem como você negar, mas você não abre o aplicativo. pois é, e aí esse é o problema, que a maioria é inocente e erra, mas como vocês são técnicos, serão futuros técnicos de informática, vocês não cairão mais nisso e não deixarão os parentes de vocês caírem nisso. Mas vamos falar então dessas tais licenças aí. Quando o programa de computador é colocado no mercado, ele é de uma empresa como tem aí várias empresas, né, na cidade de patrocínio, tem supermercados. O software, por mais intangível que ele seja, não tem como a gente ir lá e pegar, ele ainda assim ele é de uma empresa, e são empresas aí as mais ricas do mundo, né? As empresas mais ricas do mundo são Google, Facebook, são empresas da área aí de computação, né, ou de telecomunicações. Então, são empresas aí que detêm uma grande fatia do mercado de ações, né, de bolsa de valores e tudo mais. E aí, então, essas empresas são os detentores do direito autoral. Então, vocês não podem ir lá e craquear um programa, um AutoCAD. Um AutoCAD é um programa de engenharia. Ele custa R$ 8.000 para você usar 1 ano, ou 22 mil para você usar 3 anos. Você não pode ir lá e craquear um AutoCAD, No você tem que ir dia. lá e pagar, porque foi uma empresa que desenvolveu. Senão você paga uma multa, aí é pior se você tiver que pagar uma multa, né? Então, não Tia. pode piratear. Pode falar. O do meu tio é pirateado. Eu não vou nem falar nada. Aí o que que acontece? A gente então tem algumas licenças que elas são proprietárias, é de um dono. Você não pode ir lá e ficar pirateando e tudo mais. E você tem que aceitar alguns termos daquela empresa, assim como quando você compra uma casa, um terreno, um carro, lá na indústria, na fábrica, você vai ter alguns termos de uso, né? Que você não pode ir lá e tirar uma peça, senão você perde a garantia, né? Tem um monte de coisas assim. E nos softwares é a mesma coisa. Nesse caso, as licenças mais usadas são a EULA, né? Que é a End User License Agreement, que é a licença de usuário final. E é por meio dela que o proprietário estimula como que o software pode ser usado. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Se o software ele é de graça, é porque você é o produto. Por quê? Porque o Facebook, o Instagram, o YouTube, quando você está lá assistindo, né? O que acontece? Tem um monte de propaganda. Então, tem alguns tipos de licença proprietárias que tem adware. Adware é que cobre o custo de desenvolvimento usando banners, links, propagandas, tá? O shareware
Também é conhecido como trialware ou demoware. Quantas vezes vocês já não baixaram uma aplicação, por exemplo, Netflix, né, que você tem direito de usar por 30 dias de graça? Como é que é? Alguém lembra? O AutoCAD, eu vou falar do AutoCAD de novo. O AutoCAD eu sei que quando você baixa, você usa por 30 dias. Eu acho que o Globoplay você usa por 7 dias grátis, né? Então você tem direito aos conteúdos exclusivos da Globo. E aí você, então, ao invés de pagar por esse software, porque você teria que pagar, mas como ele é gratuito, aí as empresas que patrocinam, é tipo TV aberta, né? Aí tem um monte de propaganda e por isso que elas são abertas aí, porque a gente assiste tudo, mas a gente tem que aguentar as propagandas ali. E o freeware, que são softwares proprietários gratuitos, por exemplo, o AVG, o Foxit, e é isso, né? São esses softwares aí mais gratuitos mesmo. Softwares livres, pessoal. Não confundir com freeware, tá? Porque o freeware é esse daqui de cima. É um software proprietário, só que ele é proprietário, com direitos restritos de uso. Agora, o software livre é um tipo de licença de software que permite o usuário estudar, modificar, utilizar e redistribuir o software sem restrições, tá? Qualquer software derivado de um software livre, ele deve ser livre. Então, se você pegou um código livre na internet, você tem que mantê-lo sendo livre porque ele vai fazer parte de uma licença chamada GNU, tá? Essa licença ela é bem antiga, geralmente eu ensino ela para os alunos da engenharia elétrica, mas ela foi concebida em 1983 por Richard Stallman, tá? E ele tem seguidores até a atualidade. Então, tem muita gente que desenvolve lá softwares livres, deixam o código aberto. Você pode ir lá e fazer mudanças, alterações de acordo com a sua necessidade. Já os softwares de código aberto ou open source. Esse tipo de licença, ele também permite ao usuário estudar o código-fonte e alterá-lo. Porém, nesse caso, ele não visa a distribuição livre e gratuita, mas que as pessoas possam saber como ele funciona. Por exemplo, o Android. O Android para o meu celular, que é da Samsung, é diferente de um Android para Xiaomi, para Motorola, para Asus, para qualquer outro dispositivo que utilize o Android, porque as empresas podem ir lá, melhorar o Android nativo, o basicão, e distribuir para cada um dos celulares. Bom, pessoal, para a aula de hoje é isso. Eu vou tentar agora ver se dá tempo. Muito obrigada. A gente não tem próxima aula. Eu vou sugerir para vocês fazerem umas atividades bem legais que eu deixei lá no nosso... Deixa eu me ver aqui. Deixei lá no Google Classroom. Não são atividades que valem nota, mas valem pontinhos de atitude, de participação, envolvimento, engajamento do estudante. Eu vou tentar ver se a minha câmera consegue abrir aqui para eu mostrar o HD e o HD... Ixi, o negócio caiu, gente. Espera aí, rapidão. E outra coisinha que eu queria mostrar para vocês é um outro negócio aqui, que é a nossa chamada, que eu vou fazer uma chamada virtual hoje. Então não vai ter chamada virtual não, porque o Cícero já me falou que já fez. Eu queria mostrar mesmo um HD da Samsung, ó, bem chique, e um da LG, mas vamos ver se a minha tela entra. Se não entrar, eu vou ter que usar a minha câmera mesmo. Porque esse computador meu não é de grandes coisas, não. Tô brincando, ele tá aprendendo aqui a entrar. Porque ele fica no modo de descanso, aí ele fica dorminhocão hibernando, depois ninguém acorda ele mais. Vou ter que tirar o áudio, senão vai dar uma problemeira. Vocês estão me escutando ainda, né? Vocês estão me vendo? Sim. Estão me vendo o meu rostito?
Or not. Vamos ver aqui se ele mostra. Vocês estão. Ó, eu acho que vocês têm que ir no. Não sei onde que eu tô. Sei que vocês têm que. Ah, vocês estão me vendo? Ah, o Sim, HD que eu Não. tô segurando. Tava no HD. Então, esse daqui, ó, para quem perguntou, é um HD. Eu não sei se aqui tem CD. Vocês estão vendo a Mas esse professora aqui, Daniele, gente? Eu não tô, não. Não, tá dando pra ver ela, não. Eu tô Eu vendo. tô Ó, vendo. Eu não tô. Eu também não. vocês têm Eu que não tô procurar vendo, não. o meu nome, eu acho. É porque ela deve ter. Porque- Só um minuto, Daniela. Vamos só ver aqui, deixa eu ver se eu consigo achar para os meninos, que eu falo para eles. Ela deve ter entrado com outra câmera. É, eu entrei com outra câmera. É porque tem a câmera, o usuário que eu tô falando é diferente do usuário que eu tô apresentando meu rosto. Sim, agora eu vi. Agora. Ah, agora eu vi também. Gente, esse daqui então é um HD, esses mais antigos, ó, de computador, tá vendo? Então, esse daqui é um HD, ele é da Samsung. Esse daqui é um HD externo, ó, ele é mais bonitinho, tá vendo? Da LG, ó. Então, tem esses dois. Tem um outro HD aqui também, desses de computador. Hoje em dia, esses de computador, eles não estão mais sendo usados desse jeito, tá? Porque a gente está usando mais SSD, porque é melhor do que o HD, igual eu falei para vocês. O que vocês podem fazer? Compra um SSD para o computador e compra um HDzinho externo desse aqui de 1 tera. Aí é melhor, que aí vocês colocam como um pendrive aqui na porta USB e conseguem passar as informações. Ele é tipo um pendrive grande, tá? Então é isso para a aula de hoje. Façam as atividades. Eu deixei um videozinho de 2 minutinhos lá no YouTube e uma palavra cruzada para vocês fazerem como atividades extras aí de atitude, comportamento. E então até um próximo dia que a gente possa se ver presencialmente no campus. Até mais. Tchauzinho, pessoal. Até mais. Boa tarde. Fique com Deus aí. Pessoal, então a aula de hoje é isso. Eu já fiz a chamada, tá? Só avisando para vocês. Eu fui, ó, enquanto a professora estava dando aula, eu fui olhando aqui os nomes, já lancei a chamada. E aí a nossa aula de hoje fica encerrada aqui também, né? Conforme eu falei para vocês, vocês podem entregar a atividade até na próxima aula que a gente vai ter. Desejo uma boa aula, desculpa, um bom final de semana, na verdade, né? E se você, acho que vocês não têm aula agora, né? Que já vem a parte da noite, então provavelmente vocês não vão ter mais aula hoje, né? Mas um bom restante de aula aí, né? Que vai ter ainda amanhã. E um bom final de semana para vocês aí, né? E bons estudos aí. Ok? Falou, boa tarde. Senhor. Tchau. Bom final de Tchau. semana. Senhor, falou com Deus. Tchau. Controle pão doce. Carlos, você está na chamada ainda? É que eu vou desligar que eu tava conversando no WhatsApp aqui. Eu tava prestando atenção na aula. A hora que falou que ia fazer a chamada, eu já. Deixa eu desligar aqui. Tchau. Tchau, Carlos. Eu já fiz a chamada.